João 9. O capítulo de hoje mostra como Jesus incomodava as pessoas, como aquilo que ele fazia, aqueles que não tinham olhos para enxergar aquilo, causava um desconforto. O pecado que as pessoas estavam vivendo, Jesus, quando se aproximava e dizia a palavra da verdade, até mesmo curava, isso causava desconforto sobre aqueles que não entendiam aquilo que Cristo estava fazendo. Por quê? Porque aqui coloca sobre a cura daquele cego de nascença, que Jesus cura primeiramente no sábado. Ele pega barro, molha lá e passa nos olhos e fala, vai se lavar lá que você vai ser curado. E aí o homem faz isso, e óbvio, ele é curado. E aí ele vai se apresentar, para ser purificado e tal. E os fariseus ainda tentando questionar de todas as maneiras. Primeiro, eles estão mais preocupados de Jesus ter curado no sábado do que Jesus ter curado o cego de nascença. E aí, eles não conformados com o relato do homem, porque até mesmo o homem não conhecia quem era Cristo, porque quando ele lavou Jesus já não estava mais lá. E aí, eles chamam os pais desse rapaz. E aí, eles perguntam, ele é cego? Ele fala, claro, a gente é cego de nascença. Mas você quer saber da história? Pergunta pra ele, já tem idade pra responder, E mesmo assim, eles questionando e eles não aceitaram, E Cristo, gente, quanto mais a gente lê os evangelhos, quanto mais a gente vê quem foi Cristo, mais a gente vê o quão muitas vezes a gente está distante de ser igual a Ele. Porque foi o que eu falei, a presença de Cristo, aquilo que Cristo fazia, incomodavam aquelas pessoas que estavam cegas, aquelas pessoas que não conseguiam enxergar o que Jesus estava fazendo. Foi o que eu falei, eles estavam mais preocupados em Jesus ter curado no sábado do que Jesus ter curado um cego de nascença. E a gente precisa realmente incomodar as pessoas que estão no pecado. A gente precisa realmente trazer esse desconforto para as pessoas. Por quê? Porque a palavra de Jesus trazia isso. Revelava o pecado, mostrava aquilo que elas estavam vivendo, estavam erradas. Por que os fariseus estavam tão irritados e bravos com Jesus? Porque Jesus pregava uma palavra de liberdade, uma palavra de salvação. Mostrava para os fariseus que só cumprir o que estava na lei não era suficiente para herdar o reino dos céus. Então a gente precisa buscar isso. Precisamos, a nossa presença tem incomodado os pecadores, a nossa presença tem incomodado o mundo, num mundo tão hostil, num mundo tão perdido que hoje em dia tá. Ele precisa de uma luz, ele precisa de pessoas que incomodem ele sim, mas que tragam a salvação e a vida como Jesus estava mostrando. Jesus de todas as formas ali tentou falar para os fariseus, tentou mostrar, mas eles não enxergaram porque eles estavam cegos espiritualmente. E o que a gente não pode deixar é que essa cegueira tome conta das nossas vidas. A gente não pode deixar que as leis, que o nosso entendimento ou o nosso ensinamento venha bloquear aquilo que Deus está querendo sobre as nossas vidas, porque foi o que aconteceu aqui com eles. Jesus estava tentando mostrar a verdade. Jesus estava mostrando que eles estavam errados ali, se achando numa posição top demais, sendo que eles não eram nada. E eles não aceitaram pelo próprio ego, por eles não quererem negar a si mesmo, por eles não quererem, como se diz, descer ali do pedestal que eles estavam. Então vamos buscar realmente isso de Cristo, buscar essa coragem, mas acima de tudo, as nossas atitudes, as nossas ações têm que incomodar o mundo. Se a gente não tem incomodado, se a gente não tem causado desconforto no mundo, alguma coisa está errada. Um caminho a gente não está levando que é o de Cristo. Porque o verdadeiro evangelho, gente, quando ele bate de frente com o pecado, a pessoa se sente desconfortável, a pessoa não quer muitas vezes aceitar, como os próprios fariseus não queriam aceitar que estavam errados. Então vamos buscar isso, porque só vamos conseguir atingir esse patamar de Cristo se a gente tiver o próprio Espírito dele sobre nós. E ele ainda deixou isso para nós, Deixou o Espírito Santo para nós, para que ele pudesse nos guiar nessa caminhada. Então vamos realmente buscar ser como Cristo, e não como os fariseus que pela cegueira espiritual não reconheceram Cristo como Cristo, não conseguiram realmente enxergar Cristo ali como uma forma de salvação para eles. Então esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!